18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h01 em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Começando mais uma edição do 18 horas. Alô, Karime Leão. Alô, Carlão. Começando mais uma semana. É isso aí. Boa noite pra você. Boa. E boa noite pra você também. Sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. É claro que nós estamos contando com a sua participação. O nosso WhatsApp está à sua disposição, não é mesmo, Karime Leão? É o 994887592, não é isso, Cacá? Tá valendo também a participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Vamos começar às 18 horas com os destaques do dia. Corpo de Bombeiros segue na procura por vítimas do incêndio da embarcação no Rio Negro. Tribunal de Contas do Amazonas dá prazo para secretário de Meio Ambiente do Estado apresentar planos de controle de poluição do ar. Eleições 2024, como formam as convenções partidárias deste fim de semana? Como foram, no caso, as convenções? Primeiro debate entre os candidatos para a Prefeitura de Manaus tem data marcada para o dia 8 de agosto. Esses e outros assuntos, hein? Os destaques do dia, os destaques desta segunda-feira, 29 de julho de 2024. Você confere a partir de agora. Vamos juntos até às 7 com mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, e segue, hein? Pelo terceiro dia consecutivo, o trabalho do Corpo de Bombeiros na busca pelos desaparecidos no incêndio de uma embarcação no Rio Negro. O acidente aconteceu no último sábado, dia 27, próximo da comunidade Santa Maria, a 40 minutos de Manaus, Karime. Carlão, até o fim desta manhã, 4 mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros. Além disso, 58 pessoas foram resgatadas e 5 pessoas continuam desaparecidas. Os feridos do incêndio foram encaminhados para diferentes unidades de saúde aqui da capital, aqui de Manaus, e 19 já tiveram alta médica. Vamos atualizar essas informações agora com a repórter Nathalie Moraes, que acompanha o caso. Boa noite, Nathalie. Então, ainda há esperança, segundo o Corpo de Bombeiros, de encontrar sobreviventes dessa tragédia, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. A gente está falando, né, Karime e Carlão, ouvintes, de uma tragédia que acabou pegando todo mundo de surpresa nas primeiras horas, né, deste sábado, né, nesse fim de semana aqui na nossa capital. Com certeza foi uma notícia que ninguém esperava, Karime, e as nossas autoridades precisaram montar realmente uma equipe de força-tarefa, né, para tentar resgatar aí todas essas pessoas, né? Mas diante da gravidade de toda essa situação, o Corpo de Bombeiros acredita, né, que essas outras vítimas que seguem desaparecidas não estejam com vida, mas as buscas, é claro, elas continuam. Inclusive, né, Karime, subiu no domingo, né, para 4 o número de mortos, e os corpos dessas vítimas, né, e os familiares aqui dessas vítimas saíram na tarde de hoje, por volta de 2 da tarde aqui da nossa capital, do aeroporto Eduardo Gomes, com destino aí ao município de Santa Isabel. As vítimas, elas foram identificadas aí como a Flora Oliveira Olar, de 76 anos, Clotilde Codovil Venâncio, de 65 anos, Isita Plácido Melgueiro, de 51 anos, e Sirene Dias, de 72 anos. A dona de casa, a Flora Olar, ela foi a primeira vítima confirmada. Segundo os familiares da idosa, ela tinha vindo aqui para Manaus para acompanhar o marido, que estava em um tratamento de saúde. Já a Clotilde Venâncio, ela foi encontrada sem vida aí a pelo menos 15 quilômetros do local aí dessa tragédia, né? Segundo o relatório do Instituto Médico Legal, a causa da morte dessa idosa foi asfixia por afogamento. Já aí, a terceira vítima foi identificada como Zita Melgueiro. Ela também foi encontrada, Karime e Carlão, né, com o corpo já carbonizado. Infelizmente, uma situação muito triste. E aí, nesse domingo, né, foi confirmada a
a morte da professora Sirene Oliveira, ela que morava lá no município de Santa Isabel do Rio Negro e estava vindo aqui para Manaus para realizar uma consulta médica pós-cirúrgica. A gente conversou com uma testemunha que acabou flagrando ali aqueles primeiros momentos da embarcação, né? No início, quando começaram ali as primeiras chamas, quando começou toda aquela situação de desespero. Vamos ouvir aí o relato dessa testemunha. O fogo já tomou de conta aí, ele já engatou aí, pô, nos matos aí, ó. Meu Deus, tá explodindo tudo aí dentro. Afasta o bote, senão. Bora beirando agora o outro lado, ver se a gente acha alguém. 18 horas. Olha, Karime, Carlão, ouvintes, né? A gente ouviu aí um áudio de uma testemunha, né? Que acabou, né? Infelizmente testemunhando toda essa tragédia. E essa embarcação, ela foi completamente tomada pelo fogo na madrugada do último sábado, nas proximidades, né? Da comunidade ribeirinha Santa Maria. Essas chamas, elas se alastraram muito rapidamente, o que acabou causando aí uma interrupção do funcionamento do maquinário. Agora, a gente imagina aí o desespero de todas essas vítimas. Estava acontecendo de madrugada no Rio, né? E a maioria dessas vítimas fatais, né, nessa tragédia, Karime, são pessoas que já estão acima dos 60 anos. São pessoas, né, que têm uma certa dificuldade de locomoção, de mobilidade. A pessoa mais nova, né, até agora, que foi confirmada a morte, foi a professora de 51 anos. Mas a gente está dizendo de uma senhora que estava vindo para uma consulta pós-cirúrgica. Ou seja, ela estava com dificuldade de mobilidade. Então, assim, é uma situação bastante complicada, né? Para fazer o resgate aí desses feridos, foram acionados o Corpo de Bombeiros Militar aqui do Amazonas, os policiais militares e também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências. A gente conversou com o Tenente Laércio do Corpo de Bombeiros aqui do Amazonas e ele falou um pouquinho pra gente dessa operação que tá ainda em andamento. A embarcação de lá também, de combate a incêndio. A equipe especializada em todos os aspectos, seja na altura, seja em combate a incêndio em si. E também mergulhadores para fazer um mergulho no local. 18 horas. Karime e Carlão, né? A gente ouviu aí a fala do Tenente Laércio falando aí sobre esse incidente, né? Nessa embarcação que acabou tirando a vida aí de pelo menos 4 pessoas que vinham aí do município de Santa Isabel do Rio Negro para Manaus. Esse incidente aconteceu na madrugada do último sábado nas proximidades aqui da nossa capital. Eu acabei de receber aqui a informação, Karime, que o corpo dessas 4 vítimas já chegaram lá no município de Santa Isabel, né? Com uma grande comoção, né? Toda uma estrutura foi montada lá no município para receber, né, os corpos dessas vítimas, né? E aí, assim, a gente vai seguir acompanhando, é claro, toda essa situação, mas vale a gente reforçar, Karime e Carlão, para os nossos ouvintes, que até o momento a causa desse incidente, né, o que teria causado todo esse incêndio nessa embarcação ainda não foi confirmada, mas a Polícia Civil aqui do Amazonas abriu um inquérito para investigar tudo isso. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Ok, Nathalie, boa noite. Agora 6h09, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o governador Wilson Lima anunciou hoje o pagamento da database da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros referente ao ano de 2023. O reajuste anunciado pelo governador é de 4,65%. E segundo o governo, a partir de outubro começa a ser pago o retroativo do mês de abril. O pagamento de maio, junho, julho e agosto vai ser feito até o fim do ano. Ainda de acordo com o governo, em novembro vai ser feita uma nova rodada de negociações para rediscutir outra database. Olha, o acordo foi realizado em reunião com representantes da Segurança Pública do Amazonas. O retroativo será pago nos meses de outubro, novembro e dezembro para os servidores da segurança. Lembrando que em maio deste ano, policiais civis e militares aqui do Amazonas promoveram manifestações em frente à sede do governo do estado para cobrar o pagamento da database. Eles chegaram a ficar acampados na frente da sede do governo para pressionar o pagamento. A categoria reivindicava 35% de reposição salarial referente ao acumulado de 2021 a 2024. Mix
O primeiro levantamento do índice rápido do Aedes aegypti deste ano aponta que mais de 25 bairros de Manaus têm alta vulnerabilidade para doenças transmitidas pelo mosquito. Carlão, e o estudo apontou também que Manaus segue em médio risco para as doenças transmitidas pelo mosquito, mas que existem áreas com alta incidência dessas doenças. O repórter André Meirelles está acompanhando esse caso, tem mais informações aqui pra gente, conversa ao vivo com a gente agora. Boa noite, André. Então, quais são as áreas de risco aqui em Manaus já mapeadas, André? Boa noite. Muito boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7. Isso são esses dados aí, como vocês falaram aí, foram obtidos do LIRA-AR, que é o índice rápido do Aedes aegypti, né? Nas zonas norte, sul, leste e oeste de Manaus estão agregadas aí o número de maiores ocorrências desses casos notificados de zika, chikungunya e dengue. Inclusive, por causa disso, a Censa, né, a Secretaria Municipal de Saúde, elaborou um mapa de vulnerabilidade, né? De acordo com esse mapa, houve identificação de 26 bairros classificados como de alta vulnerabilidade. A gente vai ler os bairros que são de alta vulnerabilidade. Aqui na Zona Sul tem o Japim, Parque 10, Cachoeirinha, Adrianópolis, Flores, Petrobras, Aleixo. E na Zona Oeste tem o Tarumã Sul, o Tarumã, a Nova Esperança, Redenção, Alvorada, São Jorge, Compensa, Santo Antônio, São Raimundo. Na Zona Norte está aí a Cidade Nova, Colônia Santo Antônio, Colônia Terra Nova. E na Zona Leste está Armando Mendes, Coroado, São José, Zumbi, Gilberto Mestrinho, Tancredo Neves e Jorge Teixeira. No total, são 26 bairros aqui da capital que tem essa alta vulnerabilidade para essas doenças transmitidas aí por Aedes aegypti, segundo os dados do LIRA-AR de residências vistoriadas nesse período, que foi de 17 a 29 de junho deste ano. Recentemente aí, então, a gente traz esses dados aí alarmantes, né? E meio a essa situação que acontece, é importante, né, saber aí dos cuidados, porque todo cuidado é pouco, né? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, por isso eu procurei um especialista no assunto, que é o médico infectologista Noaldo Lucena. Ele dá agora algumas dicas também importantes, fala no começo sobre essa situação e também dá umas dicas importantes aí como se prevenir. Vamos acompanhar. Bem, com relação ao Aedes aegypti, é importante a gente lembrar que ele é transmissor de diversas doenças, entre elas arboviroses importantes, como febre amarela, como a dengue. Então, a gente precisa pensar que, com os dados recém-saídos, a semana passada, que a FVS nossa lançou, tivemos aproximadamente mais de 17 mil casos e 12 óbitos. É importante a gente lembrar das medidas de prevenção. Uma delas é a vacinação, e as outras medidas que não são justamente medicamentosas, vamos assim dizer, são as medidas de prevenção utilizadas, como o uso de mosquiteiro, uso de roupas com mangas longas, com calças de cano longo, a utilização de incensos, a utilização justamente de sprays de aerosol, de coisas que possam fazer com que a gente não entre em contato e diminuir, obviamente, a quantidade de criadouros, ou seja, não deixar a água, especialmente a água limpa, parada. 18 horas. Olha então, Karine, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do médico infectologista Noaldo Lucena, dando aí algumas dicas depois aí dessa divulgação de que até o momento a capital amazonense segue em médio risco para as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Isso no geralzão, né? Segue em médio risco, mas aí foi destacado aqui quais são os altos riscos que a gente falou aqui desse mapa da Censa aí, que é a Secretaria Municipal de Saúde, onde tem 26 bairros de todas as zonas da capital que tem esse alto risco. Então é importante, né, ficar aí em alerta e seguir as orientações, como o médico infectologista falou agora, Noaldo, né, ele falou aqui pra gente, o Noaldo Lucena, sobre aí essa prevenção desses, para evitar aí não serem infectados por essas doenças. Aqui a sua casa vire um criador, aquele checklist, né, do quintal, né, Carlão?
A gente vê se tem água parada em algum lugar, vê naquela questão da caixa d'água. As plantinhas, os vasos de plantas, né? Tem que tomar cuidado. Pneus parados nas calhas de chuva. Então, são vários lugares. Tem que tomar cuidado. Dá uma geral na casa, no quintal. Checklist. E outra importante... Todo cuidado é pouco, realmente. Exato. Porque mesmo que você tire ali, você tem, por exemplo, a planta, tem um pratinho da planta e a água. Você joga aquela água, não é o suficiente, sabia, gente? Você tem que dar uma lavada. Consegue dar uma lavada, porque acontece que o mosquito pode ter colocado ali os ovos dele. Tá germinando ali, tá? Germinou. Você jogou, mas ficou um pouquinho. Você não secou. E mesmo sem água, aquilo não morre. Qualquer gotinha de água que venha parar em cima daquele ovinho ali, ele se manifesta e ele vai ser um outro mosquito. Olha que louco. É danado isso, mas é verdade. Então é preciso ter todo um cuidado, secar mesmo os ambientes, não é, Andréa? Essa é a orientação mais interessante, porque é a prevenção. Exatamente, então tem a orientação e também sempre ter aí a prevenção, como o médico falou também, e caso aí esteja com esses sintomas, né, do Aedes aegypti, procurar imediatamente aí o médico. Karime Carlão. Sem dúvida, muito obrigada pelas informações, André Meirelles, boa noite. Valeu, André, 6h16, você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Vamos falar agora de eleições, Carlão. Direto, olha aí, vamos lá. Bastidores da política. Sim, vamos saber o que está acontecendo na política amazonense. Cíntia Blink já está aqui com a gente. E vamos lá, Cíntia, muito boa noite. Já temos 2 primeiros candidatos oficializados nas convenções partidárias. Conta mais, boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão. Oi. Temos sim, já teve convenção, viu? E boa noite para você que está acompanhando a gente na 100.7. Teve convenção agora, dia 27, nesse fim de semana, e nós tivemos aí o nome de Wilker Barreto confirmado como candidato. Só lembrando que esse momento de convenção, eles são candidatos, mas eles ainda não podem fazer campanha. Ou seja, não pode dizer vote em mim, nem nada disso, tá? Então é um momento entre isso e ser pré-candidato. Eles são candidatos agora, tá valendo, o Wilker é candidato, mas não pode pedir voto. Por isso que tem que ter cuidado na hora da convenção, para não falar uma coisa a mais, porque, assim, pode ser um detalhe dizer vote em mim, mas isso pode custar um dinheirão de multa, entendeu? Então é bem sério, tem que ter cuidado aí com a lei. Nós temos aí o Wilker Barreto como candidato do Mobiliza e ele tem como vice a professora Renata, que também é do Mobiliza. Então, uma chapa puro sangue vindo aí como opção para você no dia da eleição municipal. Outro que já fez também, né, abriu aí as convenções, foi o PSTU, que é um partido mais à esquerda. Nós temos aí Gilberto Vasconcelos como opção de voto e ele tem como vice a Damiana Amorim. Esse partido, ele adota um perfil mais radical à esquerda, então ele traz ali até como um lema, assim, enfrente os interesses dos ricos e poderosos, para enfrentar os interesses dos ricos e poderosos. E aí a Damiana Amorim, ela é nutricionista, ela é dirigente do movimento Luta Popular, e o Gilberto Vasconcelos é presidente do diretório estadual do PSTU. Então, no fim de semana tivemos esses dois já inaugurando aí as convenções e sabemos essas duas já são opções. Candidatos com os vices, né? Já são os candidatos com vice. Exatamente. Agora tá oficial. Essa é a semana de separar quem é pré e quem é candidato de fato. Agora vai rolar o trâmite, né? E tal, papapá, aprovado, começa a campanha. Dia 16 de agosto a gente começa a ouvir o vote em mim, vote em mim, vote em mim, viu? Amanhã é o Amon, né? O Amon que vai oficializar a sua candidatura e anunciar o nome do vice. Tem alguma dica já aí antecipando? Não, né? Não tenho dica de quem vai ser vice, mas assim, é questão de tempo, daqui a algumas horas a gente vai saber. A Momandel faz amanhã à noite, mais ou menos esse horário, eu imagino que estarei lá, né? Não estarei aqui, mas vou trazer tudo que é informação para você de lá. E vai ser no Clube do Trabalhador, a partir das 19 horas. E assim, por que importa saber quem vai ser o vice do Amon? Tem alguns vices que pra gente, nesse momento, é importante. Não exatamente pelo nome do vice, mas para saber que grupo político foi firmada ali uma aliança. Então, eu tô muito curiosa para saber, por exemplo, quem vai ser o vice do Davi Almeida.
que é o atual prefeito. Por quê? Porque dependendo desse nome, a gente entende se ele vai caminhar junto com os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga ou se ele vai caminhar sozinho. Se ele vai insistir numa carreira solo, digamos assim, né? Porque se for Avante com Avante, ele pode dar tchau ali para tempo de TV que o MDB poderia fornecer e o PSD também, que é complicado abrir mão dessas coisas. E ganhar uma certa oposição, na verdade, né? Porque se você não fecha com aquele grupo, saiba que não pode contar com ele. A Momandel, a gente vai também entender quem que tá junto com a Momandel, né? Quem que forma ali junto com ele. Porque política se faz com alianças mesmo, faz parte do jogo. E aí amanhã a gente descobre quem é o vice ou a vice. Muitos nomes são falados, mas acho que falta pouco pra gente saber. Então daqui a pouquinho eu volto aqui e digo o nome, né? Talvez no momento da convenção. Amanhã, né? Amanhã nesse horário, né? Logo aqui. Aí você falou de Davi, né, Carlão? Sim. O dele já vai ser dia 3. Então, na verdade, esse dia 3 vai ser corrido, viu? Porque começa o dia com Roberto Cidade. E ali eu espero um vice que vem desse grande grupo de alianças, porque o Roberto Cidade a gente já conhece, ele tá junto com o governador Wilson Lima. O governador Wilson Lima tem União Brasil, mas ele tem uma gama ampla de partidos. Então, não é o correto, mas o caminho mais natural é que venha uma chapa puro sangue, apesar de ter um União Brasil e um outro de um outro partido, pode ser de um outro partido, sim, mas também, apesar de outro partido, faz parte ali, digamos, dessa família de partidos que estão com o governador Wilson Lima. Então não espero nenhuma grande surpresa do vice de Roberto Cidade. Então nós temos Roberto Cidade, 8 horas da madrugada, estarei lá. Aí 10 horas da madrugada, não, 10 já é um horário mais normal. Temos Alberto Neto, esse sem mistério nenhum, nós sabemos que a vice é Maria do Carmo, mas é importante conhecer quem que vai se fazer presente, enfim, a gente fala... Você vai confirmar também, né? Porque só confirma ali, né, cara? Só confirma eu já vi só vai no valendo, né? Eu já vi vice chegando na convenção, quando ele subiu no palco não era mais ele. Eu já vi isso acontecer já algumas vezes. Aqui no Amazonas já teve senador que foi dormir, candidato que foi dormir eleito e acordou suplente. Já teve. Já tem tudo aqui. Mas então, esse dia vai ser pra ver exatamente isso. E também, não é só o prefeito, tá? A gente fala do candidato a prefeito porque, enfim, é o majoritário e tudo mais, mas também envolve ali vereadores e tudo mais. No dia 3 também nós temos Davi Almeida, fechando aí o dia 3, às 19 horas da noite. Ele vai dizer pra gente finalmente quem é esse vice. Fala-se muito o nome de Renato Júnior, mas a gente não tem como ter certeza. Até esse que o Carlão falou tá certo. Só é pra saber na hora. A pessoa já sai de casa achando que vai confirmado lá ele como vice, chega lá é outra pessoa, né? Ainda o cara vira vice e não faz nada na prefeitura, fica de lado. Eu já vi isso também. Tem que ter cuidado também com o vice, porque ele tem uma caneta, viu? Não sei até onde o vice influencia ou não o voto, mas influencia. Bastante. Mas o vice, ele tem uma caneta na mão, porque quando quem tá na cadeira sai, o governador, o prefeito, seja lá quem for, é ele quem passa a ser. Agora, assim, o vice normalmente tem esse lugar mesmo de apontar quem é o grupo. Ele não é a pessoa que traz o voto, o que as pessoas conhecem. Ele não tem esse apelo popular que o Davi, o Amon, o Alberto... quem tem apelo popular é o majoritário. Exatamente. É a figura que está à frente. Sem dúvida. Quem a gente... Isso. O vice, ele é mais a indicação para quem tá nos bastidores, né? Pra segurar, né? Exatamente. Então é isso que é o esperado, Karime. Então, Blink, e esse primeiro debate? A gente já tem uma data marcada, dia 8 de agosto, é isso aí? 8 de agosto vai cair na quinta-feira. Quantos candidatos? Como se fala, sem ser nessa na outra. Sem ser nessa na outra. 21h30, gente. Ai. E aí, coloque 2 horas de debate, viu? Nós temos confirmados
foram convidados e confirmados. Quer dizer que estarão lá? Só Deus sabe, né, gente? Marcelo Ramos, Roberto Cidade, Amon Mandel, Davi Almeida, Natália Demes e Alberto Neto. Vai ser transmitido aí a organização da Band e aí começa 21h30, dia 8 de agosto. Vai ter pergunta candidato contra candidato, vai ter pergunta de jornalista, vai ter outra rodada de candidato versus candidato e considerações finais. Eu acho que nesse primeiro momento é bem interessante pra gente, que é eleitor, conferir, né? Saber o tom, né? Quem tá vindo, né? Quem tá vindo, quem vai participar, quem realmente irá ao debate, né? Vai encarar esse momento, porque debate não é um momento fácil para quem é candidato, porque ele enfrenta o adversário ali diretamente. A gente torce para que a briga entre os candidatos... Biden que o diga, né? A gente torce para que a briga entre os candidatos não vire uma picuinha, né? Você fez isso, você fez aquilo, mas que Manaus esteja no assunto. Sim. Pronto, que várias vezes já aconteceram debates que Manaus, né? Dançou. Nem Manaus, nem o estado do Amazonas eram o centro das atenções. As propostas, os programas, os projetos ficaram de fora. Eu acho que vale o debate também para você que não sabe ainda em quem votar. E para você que já sabe, que já tem uma ideia de quem vai votar, também observar ali melhor, né? Ver se é isso aí mesmo. Enfim, eu acho que debates, entrevistas e tudo mais, toda a chance que a gente tem de conhecer quem está se propondo a cuidar dos 10 bilhões, né? Não sei quantos bilhões que Manaus tem para administrar durante o ano e cuidar de tudo isso que não é fácil, vale a gente parar para ver. Então, 21h30, a Band dá essa oportunidade no dia 8 de agosto pra gente ver os candidatos. Se nesse caso eles já são candidatos, tá? Já pode falar, porque a partir do dia 8 já pode chamar de candidato. Eles ainda não vão poder pedir voto, viu? Nesse dia aqui, só a partir do dia 16. Mas já é candidato, sim. Então, é isso de... Blink, nós sabemos tudo sobre Manaus, né? Sobre o que está acontecendo aqui na política, né? Nessa situação de candidatos. Você tem alguma informação de algum município amazonense, que nós temos aí alguns, né? Olha, nos principais colégios eleitorais, né, que a gente está falando aqui de Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Quari, Tefé, a coisa também tá pegando fogo, também já tem convenções marcadas, mas eu vou trazendo mais informação ao longo da semana, tá bom? Tá ótimo. Combinado? Fechou. Volto com mais informação amanhã. Obrigada, Blink. Até amanhã. Agora são 6h28, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, greve suspensa. Neste fim de semana, os trabalhadores das embarcações de transporte de cargas no Amazonas anunciaram greve por melhores condições de trabalho, Karine. Exato, e a paralisação começaria hoje, mas o Sindicato das Empresas de Navegação acionou a justiça e conseguiu suspender a greve. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com o Giné Araújo. A greve dos trabalhadores fluviários da seção de convés, ou seja, capitão fluvial, piloto, mestre, contramestre, marinheiro de convés e marinheiro auxiliar, estava marcada para esse domingo, dia 28, após a aprovação em Assembleia Geral da categoria, realizada no último dia 23 de julho. A paralisação estava marcada pelo Sindiflu, que representa os profissionais responsáveis diretamente pelo abastecimento do Estado por vias fluviais. Outra categoria de trabalhadores das embarcações é representada pelo Sintraqua. Segundo o Sindarma, sindicato que representa as empresas de navegação, no início desse mês o Sindarma e o Sintraqua assinaram convenção coletiva de trabalho, porém o Sindiflu, antes mesmo de apresentar sua pauta de reivindicação para a nova convenção e ainda durante a vigência da convenção assinada em 2023, anunciou que seus associados iriam paralisar as atividades. O Sindarma informa que acionou a justiça e o Sindiflu recuou da greve por tempo indeterminado. O representante jurídico do Sindiflu, Renan Freire, disse que não foi a justiça quem decidiu pela suspensão da greve, como informou o Sindarma, e que a greve seguiu todos os passos determinados pela legislação e que a paralisação é legal. Porém, a diretoria do Sindiflu optou por cancelar o movimento grevista após reunião com representantes do Sindarma no Ministério Público do Trabalho. Segundo o representante jurídico do Sindiflu, Renan
Renan Freire, a suspensão da greve foi uma forma de mostrar aos empresários que a categoria está aberta à negociação. Então, foi uma decisão das partes, né, uma decisão do sindicato Sindiflu de fazer a suspensão aí da greve e esperar o retorno do Sindarma, que tem 15 dias para retornar a contraproposta para o Sindiflu, né? Então, não foi uma decisão judicial, foi um acordo entre as partes aí. Em nota, o Sindarma, Sindicato dos Empresários de Navegação, confirmou o acordo firmado sexta-feira na Procuradoria Regional do Trabalho, que suspendeu a ameaça de greve do Sindiflu. O representante jurídico do Sindiflu, Renan Freire, disse que as reivindicações dos trabalhadores das embarcações incluem aumento de hora extra e mudança no sistema de folga. As principais reivindicações hoje são o aumento das horas extras, que hoje são 90, e eles até um aumento para 120 horas extras. O regime de folga, que hoje são 25 dias trabalhados e para ter direito a 5 dias de folga, né? E também plano de saúde, que hoje os trabalhadores não têm. Essas três são as mais importantes, né? Então, o Sindarma vai fazer a contraproposta no sentido dessas três reivindicações que são as mais importantes. Os próximos passos é esperar a contraproposta do Sindarma dentro desses 15 dias e, a partir daí, a gente vai manter uma mesa de negociação até, de fato, esgotar aí as vias de consenso das partes. Caso não haja consenso, o Sindiflu volta com o movimento grevista. De acordo com o Sindarma, a ameaça de greve do Sindiflu, feita no início da estiagem, causou pânico nos moradores de muitos municípios do interior do estado. Isso porque começaram a ter especulações de subida de preços em itens básicos como alimentos e ameaça de apagão nas cidades abastecidas por geradores que precisam do combustível transportado por via fluvial. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h32. Você no melhor Mix do Brasil e os destaques do 18 horas. Olha só, daqui a pouco você confere que a ação conjunta de policiais apreendem drogas avaliadas em 9 milhões de reais no interior do estado. Esse é o nosso assunto em instantes, já pra você. 18 horas. E agora conferindo a previsão do tempo, hein? Para amanhã, terça-feira. E é com ela, Karine Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, Carlão, o calor continua, tá? Não há previsão de chuvas para amanhã. Terrível, né? Sol forte. Bom, a mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 36 graus. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 77%. Mix. Nosso Rio Negro baixou 8 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível das águas no Porto de Manaus em 25 metros e 34 centímetros acima do nível do mar. Mix. A Agência Nacional de Águas e Saneamento declarou hoje situação crítica de escassez de recursos hídricos no Rio Madeira até o dia 30 de novembro. Rio Madeira abriga duas das maiores usinas hidrelétricas do país, Jirau e Santo Antônio, que representam cerca de 7% da capacidade de geração do sistema elétrico brasileiro. Carlão, de acordo com a agência, a usina de Santo Antônio pode ser paralisada por causa da falta de chuvas e da baixa vazão de água no Rio Madeira. O Rio Purus e afluentes também foram considerados em situação crítica pelo mesmo período. Essa medida permite que a agência defina regras especiais para o uso da água e operação dos reservatórios, além de reforçar as declarações de emergência nos municípios afetados. Olha, a decisão também admite que entidades de regulação e empresas de saneamento dos estados aumentem o valor das tarifas de distribuição de água, hein? O Tribunal de Contas do Amazonas deu prazo de 120 dias para que secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, comprove a elaboração do plano de controle de poluição do ar por causa das queimadas, Karine. Pois é, Carlão, o objetivo é claro, né? Evitar repetir o cenário do ano passado, quando Manaus ficou meses debaixo de fumaça das queimadas. A repórter Nathalie Moraes volta a conversar ao vivo com a gente, ela que está acompanhando mais detalhes a respeito desse assunto, dessa recomendação. Boa noite novamente, Nathalie. Então, será que vai ser possível ficar sem fumaça no ar, mesmo com
com esses recordes de número de queimadas que nós já estamos registrando aqui no estado. Nathalie, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Mais uma vez, boa noite aos nossos ouvintes aqui do programa 18 horas. Olha, Karime, vai ficar difícil, né? Já que o Amazonas vem registrando recordes acima de recordes, né? Já vão, só agora no mês de julho, já foram mais de 2.241 focos de calor identificados aqui no nosso estado. Lembrando que o último recorde tinha sido batido aí há 4 anos atrás, ainda no ano de 2020, quando foram registrados 2.119 registros. E agora toda essa situação subiu bastante, né? Um número bastante considerável, isso porque a gente ainda está a 2 dias aí do fim do mês, ou seja, a gente deve superar ainda mais essa marca aí do ano de 2020. E toda essa situação em meio, né, à vazante que já começou, aos prenúncios aí de que a gente vai ter a maior seca já da história. E aí agora, o que aconteceu? O Tribunal de Contas aqui do nosso estado deu um prazo de 120 dias, mas olha só, Karime e Carlão, esse prazo não é só para o secretário de Meio Ambiente, não. Sabe toda aquela força-tarefa que foi montada aqui pelo desde nosso ano estado, né? Uhum. Então, assim, pelas autoridades, Defesa Civil, Secretaria da Região Metropolitana, Corpo de Secretário de Bombeiros. Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, todas essas pessoas vão ter que prestar esclarecimentos aí para o Tribunal de Contas aqui do nosso estado. Isso porque eles querem saber as informações sobre esse plano de elaboração de controle das emissões atmosféricas. Eles querem saber qual que foi o relatório anual, qual foi a avaliação que eles fizeram de todo esse trabalho que eles estão fazendo, como é que está a qualidade do ar. Existe realmente um plano para controlar tudo isso? Plano de ação, um plano né? de ação, exatamente, né? Porque a gente sabe, a gente sempre noticia aqui todos os avanços que vêm sendo feitos, mas o Tribunal de Contas, né, que é um órgão fiscalizador, ele está cobrando do Estado realmente. Dinheiro E aí, pago, dinheiro investido, a gente né? sabe que tem dinheiro do governo federal, muito dinheiro investido em toda essa situação. E aí, então, foram feitas várias recomendações, entre elas para o secretário Eduardo Taveira, o secretário de Meio Ambiente aqui do nosso estado, e também para o secretário executivo da Defesa Civil, o Francisco Máximo. Eles têm aí, pelo menos, o prazo de até 120 dias para comprovar aí todo o desenvolvimento de ações que estão sendo feitas para coordenar e, é claro, estimular o plano de ação, como disse aí a Karime, relacionados à poluição por fumaça e por todas essas queimadas que acontecem não somente aqui em Manaus, mas também nos municípios da região metropolitana. E a gente sabe, a região sul aqui do nosso estado é a região mais afetada. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial na última sexta-feira, né? E aí foram tomadas representações também para os secretários da Secretaria de Desenvolvimento da região metropolitana aqui de Manaus, né? Para apurar aí possíveis irregularidades, né? Inclusive, o TCE está argumentando com esses secretários se existe alguma omissão de dados diante de toda essa situação, diante de toda essa problemática. E aí eles também, o TCE está perguntando de todas essas secretarias se existe alguma falta de gestão diante dessa situação de risco, já que a gente sabe, né? A gente está à beira aí de mais um desastre natural, porque a gente sabe, é uma situação já anunciada. Essas autoridades anunciam várias medidas, mas o que o Tribunal de Contas quer saber? O que eles estão fazendo, né? É muito bonito você falar de plano de ação, de envio de homens e tudo, mas já existe isso de fato? Mas é interessante porque a gente sempre fala aqui, cadê os órgãos de controle, que ninguém fala nada, que ninguém faz nada? Tá aí, tem que cobrar sim, e esse comitê de gestão de crise tem que dar satisfação para a sociedade, tem que explicar o que está sendo feito, porque será que tem plano? Cadê o papel? Cadê esse estudo? Cadê esses números? O secretário Eduardo Taveira, por exemplo, Karime, ele tem que apresentar aí no TCE a elaboração do plano de controle de emissões atmosféricas, a elaboração do relatório anual, mostrando aí toda essa qualidade do ar, as avaliações que foram feitas, né? E todas as publicações e a evolução da qualidade desses trabalhos aqui na nossa região. E também a elaboração do plano de episódios críticos da poluição do ar, se caso
o Amazonas, né, venha a passar por esse episódio novamente. Já o secretário da Defesa Civil deve apresentar aí o desenvolvimento das ações no sentido de coordenar e estimular todo esse plano de ação relacionado à fumaça e às queimadas nos municípios da região metropolitana aqui da nossa capital. Lembrando, Karime e Carlão, só para eu encerrar aqui, né, agora, que no ano passado, Manaus foi considerada a pior capital do Brasil quando o assunto é qualidade do ar. Inclusive, né, a gente chegou até a qualidade do ar das cidades mais poluídas do mundo, como cidades da China, né, como cidades da Índia. Foi uma situação apresentando risco à saúde humana. Exatamente, né? E aí, devido à seca histórica, né, a gente sabe que toda essa situação ficou ainda pior, mas para que isso não venha a ocorrer novamente, o TCE está aí cobrando das nossas autoridades uma posição de tudo isso. Exato. Karime e Carlão, boa noite. Boa noite, obrigada pelas informações e detalhe, plano que já deveria estar pronto. Enfim, obrigada, Nathalie Moraes. Boa noite. 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Polícia Federal, Força Aérea Brasileira e Polícia Militar, numa ação conjunta, apreenderam drogas avaliadas em 9 milhões de reais dentro de um avião no interior do estado. E quem tem os detalhes a respeito dessa operação é o repórter André Meirelles, que volta a conversar com a gente aqui ao vivo. Boa noite, André. Então, qual a quantidade de droga que foi apreendido hoje? Conta pra gente. Boa noite mais uma vez. Então, Karime, Carlão e ouvintes, boa noite mais uma vez. Olha, uma aeronave monomotor foi interceptada com 90 tabletes de drogas que foram apreendidos durante aí essa ação policial ontem aqui no interior do Amazonas, né? Segundo a Polícia Federal, o avião suspeito estava sendo utilizado para transporte de entorpecentes que, quando o piloto da aeronave percebeu a chegada ali dessas equipes policiais, acabou pousando em uma área de selva, né? Em uma pista ali clandestina, e logo em seguida os próprios ali pilotos dessa aeronave acabaram ateando fogo no avião e fugiram ali do local. As equipes, vendo toda essa situação, foram até ali aquela localização com o apoio ali do esquadrão de helicóptero da FAB e encontraram o avião totalmente queimado. Também lá próximo tinha um acampamento com diversos materiais. Dentre esses materiais que estavam ali no local, tinham 3 sacos de drogas contendo 90 tabletes, e sendo 60 de pasta base e 30 de cloridrato de cocaína. Esse material, ele foi avaliado aí em quase 9 milhões de reais e acabou sendo apreendido e sendo em seguida encaminhado para a Superintendência Regional da Polícia Federal aqui no estado do Amazonas. Então a Polícia Federal contabilizou aí um prejuízo para o crime organizado, para o tráfico de drogas, de 9 milhões de reais, que seriam então distribuídos aí aqui na região brasileira, também até mesmo, né, internacional, através do tráfico internacional de drogas, mas foi tirado aí de circulação, Karime, Carlão. Ok, muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Importante saber que a polícia atua principalmente a respeito dessa situação tão delicada aqui pra gente, que é a entrada de drogas, que a gente sabe que entra aqui pela tríplice fronteira. E a gente não é pouco, sabe não. Que não é pouca, né, Carlão? É e que precisa aí de uma força-tarefa. É uma rota internacional. Exatamente, do governo federal e, é claro, em conjunto também com apoio aqui do governo do estado do Amazonas. Carlão, a situação tá pegando fogo lá na Venezuela, né? Sim, Karime. Para variar, claro, para a surpresa de 0 pessoas. De 0. O Conselho Nacional Eleitoral, Karime, da Venezuela anunciou Nicolás Maduro como o vencedor das eleições presidenciais realizadas no domingo, dia 28. 80% dos votos apurados, Maduro teve 51,2% dos votos e o principal candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, 44%. Bom, o resultado indica uma diferença aí de 704 mil votos entre os dois candidatos, e os dados finais ainda consolidados, digamos assim, ainda não foram divulgados. Mas o resultado foi bastante questionado por governos de vários países, inclusive aqui da América Latina. E protestado, claro, pela população lá na Venezuela, que tomaram as ruas protestando contra este resultado. E vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que está acompanhando mais de perto essa história e conversa agora com a gente. Muito boa noite, Cadu. Seja bem-vindo. Tudo bem, Cadu? Então, como é que o governo
brasileiro se pronunciou? Será que ele já se pronunciou a respeito do assunto? Porque aqui nossos amigos aqui da Argentina já disseram que estão, vários aqui da América Latina já disseram que não reconhece, digamos assim, eles colocaram em xeque o resultado das eleições. Obviamente, os únicos que já reconheceram, Rússia, Japão e Cuba, óbvio. Então, Cadu, como é que o governo brasileiro quando que deve se pronunciar a respeito desse assunto? Conta pra gente, boa noite. O governo brasileiro não se posicionou, Karime, e é muito provável que não se posicione, viu? Boa noite pra você, minha querida, boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Karime, a proximidade do presidente Lula com o ditador Nicolás Maduro colocou o governo brasileiro em uma saia justa diplomática. A gente lembra que no ano passado, Lula, depois de muitas críticas, retomou o diálogo com a Venezuela, recebeu Maduro de braços abertos no Palácio do Planalto, no Itamaraty, ele sendo um ditador. E agora, diante da suspeita de fraude na contagem dos votos da eleição de ontem, o que era esperado, né, como você disse, para surpresa de 0 pessoas, o governo brasileiro não pode ao menos repudiar, Karime, porque não quer um incidente diplomático. Hoje à tarde, o Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota falando muito, não dizendo nada, dizendo apenas que o governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral, mas defende a verificação imparcial dos votos como princípio fundamental da soberania popular. E a nota diz ainda que o governo brasileiro vai aguardar o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela publicar a ata das eleições e com o resultado de cada mesa de votação para então ter coragem de dizer o que precisa ser dito. Coragem de dizer o que 14 países das Américas disseram, Karime, que é não reconhecer o resultado dessas eleições presidenciais na Venezuela e que deram a vitória para Nicolás Maduro. E claro que a coragem de se posicionar rende consequências ainda mais de um ditador. Hoje à tarde, o secretário lá, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, anunciou a expulsão dos diplomatas de 7 países que não reconheceram a vitória de Maduro. A Argentina, nesse bolo aí que você falou, dos argentinos aí, o Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai. Então esses países aí vão ter que fechar suas embaixadas e deixar o país venezuelano. Como o Brasil está em cima do muro, ele não vai ser expulso. E com essa mesma história de um pé em cada canoa, nós estamos à beira, Karime, de uma crise diplomática com repercussões políticas, viu? Fiquem sabendo. A exemplo do que foi aquele discurso o discurso do presidente Lula, comparando a reação de Israel contra o grupo terrorista Hamas ao Holocausto na era nazista. Vocês lembram do impacto que isso foi? Sim. Né? A gente analisa na mesma proporção, porque se o governo ficar em silêncio, o governo Lula vai errar. Se parabenizar Maduro, como ele já se autoproclamou, né? Esse tal Conselho Nacional Eleitoral já proclamou também Maduro eleito legitimamente, né? O governo também vai errar se parabenizar Maduro. E não há outro caminho, Karime e Carlão, senão demonstrar repúdio. Não repudiar significa fragilizar a nossa política externa, a política externa do nosso país e abrir portas para uma crise com o Congresso Nacional. Ficar a favor de um e contra todos, né? A questão é você definir lados. Você vai ficar do lado dos blocos ditos socialistas como Rússia, China e Cuba? Ou você vai ficar no outro bloco, inclusive os Estados Unidos já declararam que eles estão colocando o resultado em dúvida. Então aí a regra é clara, ou você é direita ou você é esquerda. Pronto, vai ficar um contra todos. Exato. E o governo, para não machucar ninguém, né? Ele quer ficar em cima do muro, né? Mas a gente sabe que... se machucar, como né? sempre também. Para não se machucar, porque ele já se posicionou... a história do copo meio cheio e meio vazio, né? O governo está sempre em cima Para do não muro. se machucar, porque o Lula também declarou que Maduro, lembra assim que ele assumiu, não era inimigo, né? Não era socialista, não era ditador.
que é democrático para, né? E outra, vou lembrar. A gente está vendo os conflitos agora nas ruas, né? Sim, a gente está acompanhando conflitos na mídia, sérios. Tá tendo muito protesto, conflitos reação sérios. pesada das autoridades, né? E importante a gente frisar, Karime, que este governo Lula 3, vem falando muito em defender a democracia, falou muito sobre a questão dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, falou sobre essa questão do reforço da democracia, não pode agora ajudar a legitimar uma fraude, que também tem muito a ver com questões democráticas lá no país vizinho. Então, ou você o pau que dá em Chico também tem que dar em Francisco. Essa que é a grande questão diplomática. Karime, Carlão. Eu nem alongo esse assunto aí, porque isso aí vamos lá. Olha, o PSDB acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra Lula, que, segundo o partido, teria feito propaganda antecipada. É isso, Cadu? Conta aí. É isso mesmo, Carlão. PSDB Nacional, partido do senador Plínio Valério, né, que partido também que não faz parte da base do governo, publicou hoje nas redes sociais que acionou o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, contra o presidente Lula. Ontem à noite, Carlão, domingo, Lula fez um pronunciamento em rede nacional de 7 minutos, bastante tempo até. O objetivo dele foi fazer uma espécie de prestação de contas de 1 ano e meio deste mandato, do governo Lula 3. Na verdade, foi um discurso de alinhamento, de reforço da narrativa do governo com a proximidade das eleições municipais. O pano de fundo foi esse, tá? E Lula começou repetindo aquela narrativa de tentativa de golpe, de reforço da democracia. Começou assim, reforço da democracia, que o governo anterior destruiu diversas políticas públicas, enfim, abrindo parênteses nessa questão, essa narrativa, ela segue de pé 1 ano e meio depois, Carlão, porque há pesquisas internas feitas pelo Palácio do Planalto de que essa estratégia vem ajudando a melhorar a popularidade do presidente. Fecha parênteses, tá? Só para eu acrescentar isso, porque é uma informação que a gente sabe. E em seguida, prosseguindo aí o vídeo dele, Lula falou de reconstrução, de geração de empregos, de crescimento do PIB, falou que do Brasil cada vez mais fora do mapa da fome, falou também do farmácia popular, só que ele não falou dos cortes que o governo submeteu no orçamento do farmácia popular. Ele falou também de ações ao combate ao desmatamento, de apoio aos povos indígenas, porém ele deixou de fora a questão da mortandade do povo indígena Yanomami, que é um problema grave, tanto que o governo resolveu tirar o acesso público sobre o número de mortes e de atendimentos, né? E Lula finalizou aí o discurso dele com frases de efeito, de que o Brasil voltou a se encontrar com a civilização. Nossa, achei pesado isso. E que ele tem um compromisso com o equilíbrio fiscal, enfim. Quem não gostou dessa narrativa foi o PSDB, que entrou com essa ação judicial, alegando se tratar de uma propaganda eleitoral antecipada, porque, na avaliação do PSDB, além de divulgar dados eleitoreiros, o presidente Lula fez um discurso de divisão do país. Aquele nós contra eles que a gente costuma sempre falar aqui. Carlão e Karime. Não tá fácil não, outro Cadu. assunto que eu prefiro. Nossa, vamos lá. Cadu, temos rapidinhas hoje? Tem uma rapidinha. Vamos lá. Eu destaco aí uma pesquisa do Paraná Pesquisas, que foi divulgada agora há pouco, final da tarde, dessa vez colocando o presidente Lula numa disputa eleitoral com o ex-presidente Jair Bolsonaro, como se as eleições presidenciais fossem hoje, né? E a pesquisa, ela aponta o empate técnico, Karime e Carlão. Lula aparece com 38,3% das intenções de voto e Jair Bolsonaro aparece com 36,9%. Na pesquisa também aparece Ciro Gomes com 7,9%, Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás, com apenas 3%, que ele é um pretenso, né, e está lutando para tentar se chamar a atenção de Bolsonaro e ser o candidato de Bolsonaro. Tem Eduardo Leite, com apenas 1,9%, que ele é o governador do Rio Grande do Sul, e Helder Barbalho, que é o governador do Pará, né, muito alinhado ao presidente Lula, mas ele tem 1,5%. Então, nessa pesquisa não aparece o Tarcísio de Freitas, que é o provável candidato da direita, o que não se sabe se ele vai ser o candidato de Bolsonaro, porque nos bastidores a informação é de que o candidato de Bolsonaro será o filho dele, Flávio Bolsonaro. Agora, o Paraná Pesquisas também fez um outro cenário, Karime, uma disputa de Lula com Michele Bolsonaro, a esposa de Jair Bolsonaro. E Lula teria 38,7% dos votos e Michele teria 30,3% dos votos, menos que o marido dela nessa pesquisa. Volto com vocês, Karime e Carlão.
Ok, Cadu, muitíssimo obrigada pelas informações e até amanhã. Valeu, Cadu. Um abraço. Tchau, tchau. Agora 6h54, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Ok, vamos aos indicadores econômicos de hoje. Olha só, o dólar fechou o dia em queda de 0,57%, comercializado em R$ 5,62. O euro fechou em queda de 0,88%, cotado agora aos R$ 6. O Bitcoin fechou desvalorizado em 1,98%, comercializado a R$ 380.331. O Ibovespa fechou em queda de 0,42% aos 126.953 pontos. E uma pesquisa vai medir satisfação de consumidores residenciais no país e vai incluir 3 municípios aqui do estado do Amazonas. Agora são 6h55, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. 18 horas. Esporte. Beleza, giro esportivo, vamos falar agora do Brasileirão. O Menguinho recuperou a liderança do campeonato. Presta atenção, Carlão, lave sua boca pra falar do meu Mengão. Tá pensando o quê? Mengão, meu não tem como. Olha, despeito. Olha só, despeito é um problema sério, né, Cid? Não é? Fala, Cidão, e aí? O Flamengo voltou à liderança, já agradeceu ao Botafogo por guardar a vaga, tranquilo. Valeu. Bom, o Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 2-1, o Grêmio venceu o Vasco por 1-0, o Atlético Paranaense venceu o Cuiabá por 2-1, o Flamengão, o Mengão venceu o Atlético Goianiense por 2-0, o Fluminense venceu o Bragantino por 1-0 e o Cruzeiro espancou o ex-líder Botafogo por 3-0. Aí a tabela norte ficou desse jeito, ó. Flamengo líder, 40 pontos, Botafogo é o vice, 40, Palmeiras terceiro colocado com 36, quarto é o Fortaleza com 36 e o Cruzeiro quinto, fechando aí com 35 pontos. É isso. É isso, Cid. O que a gente tem sobre as Olimpíadas de Paris, Cid? Fim de semana, a gente até conseguiu medalha. Agora, o Japão foi o nosso carrasco hoje, né? Pois é, olha só. Pode quase ganhar a medalha nos 400 livres. O Guilherme Costa não conseguiu repetir o bom desempenho nos 800. Na manhã dessa segunda-feira, ele nadou a classificatória e não se classificou para a prova final. A seleção feminina de rugby perdeu para o Japão, 39-12, também hoje de manhã. Com o resultado, o Brasil vai disputar o play-off para tentar terminar a competição em nono lugar. E o Brasil depende aí, né? Despede na 12ª colocação geral por equipes no hipismo. Hipismo completo. Hoje, na etapa de salto, a pontuação de 2 cavaletes contou com a campanha contou para a campanha no torneio. Rafael Lozano terminou em 27º lugar e por 2 posições na classificação. Não avançou para a final do individual na modalidade. O ouro por equipes ficou com a Grã-Bretanha, a prata com a França e o bronze para o Japão. O Japão está se dando bem tudo, né? No skate, Kevin Hoffler lutou, caiu, se machucou e sob um sol escaldante chegou à 6ª posição da competição de skate street, disputada no Parque Urbano de La Concorde. E no fim, medalha de ouro para o japonês Yuto Horikomi, agora bicampeão olímpico. A de prata para Diga Eaton e de bronze para Nidia Houston, ambos dos Estados Unidos. A Rafaela Silva chegou a uma disputa de medalha olímpica novamente nesta segunda-feira, 8 anos depois do ouro no Rio 2016. E essa carioquinha enfrentou a japonesa Haruka Funakubo na disputa pelo bronze dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Uma luta muito equilibrada e a brasileira, infelizmente, acabou eliminada. Coreia do Sul está na liderança, Karine Leão, com 5 medalhas de ouro, 3 de prata e 1 de bronze, totalizando 9 medalhas. O Japão assume a 2ª posição com 5 ouros, 2 pratas e 4 bronzes, total de 11 medalhas. Em terceiro vem a China, 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 2 de bronze, total de 9 medalhas. A França está ocupando a 4ª posição com 4 medalhas de ouro, 7 de prata e 3 de bronze, total de 14 medalhas. E o Brasil ainda não faturou ouro, mas segue no 14º lugar na tabela oficial das Olimpíadas de Paris, com uma medalha de prata e 2 de bronze, portanto 3 medalhas. É isso. Tá bom, Cid, obrigada pelas informações. Até amanhã. Até amanhã, Cid Soares. Valeu. 18 horas. Aqui em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Uma decisão para forçar o governo do Amazonas a tomar providências contra as queimadas que poluem o ar em Manaus. O Tribunal de Contas do Amazonas deu prazo de 120 dias para o secretário de Estado do Meio Ambiente comprovar medidas que combatem a poluição do ar. Terá que provar a elaboração do plano de controle de emissões atmosféricas, relatório anual de avaliação da qualidade do ar e plano para episódios críticos de poluição do ar. O tempo concedido de 4 meses termina em novembro. E é exatamente o mês em que a fumaça que tomou conta de Manaus no ano passado. A medida do TCE dá esperança de que nesse ano o problema não se repita. A fumaça ameaça a saúde de toda uma população que tem, é claro, o seu direito de respirar ar de qualidade. E não pode, passar por isso. É preciso que a situação não se repita este ano por falta de atuação das autoridades estaduais. 18 horas. 7 em ponto, Karine Leão. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.